Hoje eu quero trazer uma palavra falando sobre arrebatamento, colocando alguns pontos aí. Eu já fiz outros estudos aí sobre esses assuntos, 2 Tessalonicenses, e fiz um questionários aí. Você assistindo, né, você vai entender. O primeiro ponto, você tem Deus está criando ali o mundo em 6 dias, e ao 7º dia ele está descansando, mas se ele não se cansa nem se fadiga, quando você olha para o descanso de Deus no 7º dia, então você vai saber que aquilo ali é um descanso na alma. Está acontecendo, mas de forma profética, ou você vai saber que aquilo é algo espiritual, que não é Deus está cansado e resolveu descansar. 7º dia, não houve nem tarde nem manhã. Por quê? Porque é o dia do Senhor. O próximo ponto que eu vou colocar para você, Moisés e Arão, como 2 testemunhas ali no Egito, eles têm autoridade, né, para executar aquelas pragas, como as 2 testemunhas. 2 testemunhas, nesse contexto, Moisés ele vai ao Egito, e Faraó representa ali o homem da iniquidade, o filho da perdição, representa o diabo. Ali tem as pragas, o povo ali representando a igreja, Moisés fazendo o papel das 2 testemunhas. Por isso que, quando você olha lá no Apocalipse sobre as 2 testemunhas, então Moisés, o faraó não está deixando o povo ir. Até a 9ª praga, as pragas não atingem o povo hebreu. 10ª praga, aí todos tiveram que ter o selo. Qual era o selo? O selo era o sangue do cordeiro. 6º selo, lá no Apocalipse está sendo selado, as pessoas com o selo. Você sabe que selo é, né? É o selo do sangue do cordeiro que está falando ali. Estão sendo seladas essas pessoas. Se elas estão sendo seladas, você vê que faz paralelo aqui com a 10ª praga. A 10ª praga já apontando para a nova aliança. Última trombeta. A última trombeta está lá em Apocalipse, no 6º selo. Então, o povo sai do Egito, vai para o deserto, casa. Deus casa com aquele povo. Tira a igreja, fazer o paralelo, como se fosse a igreja. Uma figura, né, ali, para nós entendermos. São sombras que ensinou a gente a pensar dessa forma, a ver contextos históricos, como sombras do que haveria a acontecer. O autor de Hebreus está ali, no livro de Hebreus, essas coisas são sombras do que haveria a acontecer. O povo está saindo, está casando, está indo para o deserto, está casando ali, é o 3º dia. Você vê, o povo passou pela fúria de Faraó, passou. O povo sofreu aquelas pragas que estavam sendo profetizadas ali por Moisés e Arão? Não. Então, você vê que o povo está dentro desse contexto, mas o povo não sofre as pragas que Deus está enviando, mas está ali dentro. O povo não é tirado antes. Então, como contexto de igreja, você pode ver que isso aí faz paralelo com o que vai acontecer lá no livro do Apocalipse. Entendeu? Raciocinando assim, você vai ver que são sombras do que está acontecendo ali no livro do Apocalipse, para a gente entender que não há o povo sendo arrebatado ali. Não tem nada disso ali, né? Você viu que o povo precisou ser selado. Tá isso ali no livro de Êxodo, capítulo 10, 12. O próximo ponto, 7 festas divididas em... São 3 festas divididas em 7 pontos. 7 festas divididas em 3 pontos. Então, quem não passasse por um ponto não podia passar pelo outro. Ou seja, quem não passasse pela Páscoa não podia ir para o Pães Asmos. Então, um ponto precisa do outro. Uma comemoração, uma celebração precisa da outra. Então, é um ciclo de 7 anos que se repetia por 7 vezes. No 7º ponto, a 7ª festa, que é a festa dos tabernáculos, profetiza o que? A vinda do Messias. Não é no 6º ponto, não é no ministério das trombetas, só é na última parte ali que acontece isso. Então, no evento que profetiza a vinda do Messias, que é a festa do tabernáculo. Ao ressoar da última trombeta, o apóstolo Paulo está tirando da onde? Do livro do Apocalipse. Mas como se ele não tinha um livro do Apocalipse? Como que ele tirou ao ressoar da última trombeta do livro do Apocalipse? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabe o que está acontecendo no livro do Êxodo, né? No livro de Gênesis. Ele sabe desses contextos. Você vai ver nas festas que isso também está sendo falado ali. E no Ministério das Trombetas também está falando sobre a última trombeta, o que acontece na última trombeta, e a festa dos tabernáculos, que profetiza a vinda do Messias ao ressoar da última trombeta. O apóstolo Paulo tinha isso em mente, sabia dessas coisas. Então, por aí você vê que não tem como a igreja não passar por esses contextos. A igreja, em todos os contextos que você encontra na palavra de Deus, você vai ver que ela vai passar pela grande tribulação, ok? Então, nós vamos para o próximo ponto, já bem para frente aqui. Você encontra quem? O profeta Daniel.